Olá, bom dia. Que bom estar mais uma vez aqui para que nós juntos possamos estudar a Palavra de Deus. E aqui você já sabe, aqui vocês são todos bem-vindos. Como nós ontem terminamos aqui o estudo de Atos capítulo 2, ali a pregação de Pedro, aí eu terminei dizendo que hoje nós ia falar sobre Atos capítulo 7, a pregação de Estevão e também a sua morte. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, um papel, uma caneta, para que você marcasse o que vai ser lido nessa manhã, tá? Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Que o Seu bom e Santo Espírito, Senhor, possa fazer presente aqui e onde essa pessoa, nesse momento, estará fazendo também o seu estudo. Permaneça conosco, é que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Atos capítulo 7 conta a história de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, o qual foi escolhido para ajudar aqui na pregação, descrito aqui em Atos capítulo 6, versículo 5. Estevão era um homem preparado, chamado por Deus. Só que quando Estevão começa a pregar o Evangelho, começa a surgir as pessoas que são contra essa pregação. Principalmente os saduceus, homens que não acreditavam na ressurreição e também não acreditava em anjos. Estevão, a pregação dele foi tão poderosa que as pessoas não conseguiram ouvir. Eles não conseguiram aceitar aquilo que Estevão estava falando. Por quê? Porque Estevão chamou o pecado pelo nome. E quando isso aconteceu, eles o apedrejaram até a morte. Você lembra que a gente estudou aqui ontem que quando Pedro pregou, ao longo das suas pregações foram quase 5.000 pessoas convertidas ao Evangelho. A morte de Estevão, em Atos capítulo 7, marca ali um ponto crucial para nós entendermos o Evangelho e também entender Daniel. Daniel 9:24 diz assim que Deus deu 490 anos para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. Vejam, 490 anos para o povo se arrepender. Não foi 49 dias e nem 49 meses. Foi 490 anos Deus deu para o povo que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. E o povo não se arrependeu. A morte de Estevão marca, na linha cronológica, exatamente o final dos 490 anos. Para você ver que o povo não aceitou a pregação. Rejeitaram, matando Estevão. Vejam, quando Deus deu ali 69 semanas, disse assim, que ao cumprir as 69 semanas, ia aparecer quem? Um ungido. 69 semanas dá 480 anos profético. Foi quando Jesus Cristo foi batizado no ano 27 da nossa era, depois de Cristo, né, para você entender. E aí, ali se deu 69 semanas. Ainda faltava 7 anos. E aí a profecia de Daniel dizia assim, que no meio dessa semana, 3 anos e meio, o ungido seria morto, seria cortado. E aí então no ano 31, Jesus Cristo é crucificado e morto. E ainda falta 3 anos para cumprir os 490 anos das 70 semanas. E aí então foi quando a morte de Estevão aconteceu no ano 34 depois de Cristo. A profecia cumpriu exatamente à risca, no tempo determinado por Deus. Só um Deus
tão amoroso, tão poderoso, na sua soberania poderia e pode ter controle sobre todas as coisas, e ele sim pôde marcar essa cronologia que ela cumpriu no pé da letra. Veja, isso está escrito na Bíblia. E aí então, Estevão vai pregar e as pessoas ignoram, não conseguem ouvir e matam Estevão. Eu vou ler aqui Atos capítulo 6, eu vou ler aqui a partir do versículo 10, depois nós vamos para o capítulo 7. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu vou fazer aqui uma exposição do capítulo para você entender, tá? Diz assim, eu vou ler aqui o capítulo 6, eu vou ler aqui do versículo 1 até o 15. Nós vamos ler primeiramente 15 versículos. Para fazer um estudo, nós precisamos de ler, não ler versículos isolados, mas fazer uma leitura para que nós possamos entender o texto. Atos capítulo 6 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, houve murmuração entre dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na tribulação diária. Então os 12 convocaram a comunidade e os discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Aqui então, uns levantaram dizendo que as viúvas estavam passando necessidade. E aí então eles dizem assim: não é de fato nós deixarmos de pregar a palavra para servir à mesa. Então aqui eles vão escolher alguns homens, e entre eles, esses homens, estão Estevão, aqui no versículo 5. Ou apareceu e agradou a todos a comunidade, e alegraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ora, apareceu Estevão e alegrou a todos, porque ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E aí no versículo 8, diz assim: Estevão perante o Sinédrio. Quem que é o Sinédrio? O Sinédrio era a estrutura religiosa mais importante da nação. Esse Sinédrio, junto com esse povo, eles não acreditavam nem em ressurreição e também não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam. E aí no versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grande sinal entre o povo. Levantou-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia. Esses libertos aqui eram os judeus vindo do exílio, espalhado, pelaquele território. E diz que eles discutiam com Estevão. E o texto diz no versículo 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo que ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, o investindo, o arrebataram e levaram ao Sinédrio. Aqui, esse povo que não acreditava na ressurreição e nem anjo. E apresentaram-se testemunhas falsas contra Estevão, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. O povo pagaram homens para falar contra Moisés, contra Estevão. Porque na lei de Moisés diz assim que 2 ou mais testemunhas dizendo favor ou contra, ela seria ouvida. Por isso é que então que eles contrataram esses homens para falar contra Estevão, levantar falso testemunho, dar falso testemunho. Ele estava dizendo
que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés. Vejam. Mas olha o que vai acontecer. Ele estava falando que Estevão estava blasfemando contra o templo terrestre. E aí Estevão, então, no capítulo 7, começa a fazer uma exposição na pregação. Veja que pregação de Estevão. Eu não vou ler aqui 60 versículos. Eu vou ler aqui 3 versículos de Atos capítulo 7. Diz assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isso assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouve o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar na terra de Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu lhe mostrarei. E aí Estevão começa a fazer uma exposição de Gênesis. E ele começa a falar aqui de Gênesis capítulo 16, Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 45. E aí ele começa a contar. Se você depois ler Atos capítulo 7 completo, vá com calma. Não precisa ter pressa. Você vai ver que a exposição de Estevão, ela começa no Gênesis, e aí ela vai para o Êxodo, e aí vai para Josué. É uma exposição fantástica, uma pregação poderosa, expondo as Escrituras. E aí ele, olha, aí fala ali do nascimento de Moisés aqui no versículo 20, e Estevão começa a fazer um desdobramento do Antigo Testamento. Olha para você ver como era poderoso a pregação, trazendo à tona tudo que Deus fez no passado, mostrando para o povo que Deus era o soberano, que eles deveriam crer naquilo que Estevão estava dizendo. Mas o povo não conseguia. Daí Estevão continua dizendo que esse povo, eles sacrificavam seu filho a Moloque, adoraram o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32. É lindo a exposição de Estevão. Até que ele chega aqui no versículo 51, onde ele chama o pecado pelo nome, dizendo assim. Acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia. Atos capítulo 7, versículo 51 em diante. Homens de dura cerviz e incircuncioso de coração e de ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Essas mesmas palavras de homem de dura cerviz e incircuncioso de coração, Deus falou lá em Êxodo capítulo 32, versículo 9, quando Moisés subiu para falar com Deus, receber as 2 tábuas do testemunho. Quando ele voltou, Arão tinha feito um bezerro de ouro para ser adorado. E aí Deus diz, está vendo? São homens de dura cerviz, não entende. São incircunciosos de coração. E aí Estevão continua. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vos agora se tornaste traidores e assassinos, porque vos recebeste a lei por ministério de anjo e não aguardaste. Ouvindo isto, enfureceram-se de o coração e rilhavam-lhe os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Veja que poder. Quando Estevão disse tudo isso, aqueles homens rilharam os dentes, tamparam os ouvidos para não ouvir mais a pregação, e de raiva de Estevão, com o coração cheio de ódio e angústia, arrastaram Estevão para ser apedrejado.
E nesse momento Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus que estava à sua. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aqueles homens estavam mentindo, levantando falso testemunho, dando falso testemunho que Estevão estava blasfemando contra o templo terrestre e a lei de Moisés. Mas Deus fez ao contrário. Agora Estevão contemplou o verdadeiro tabernáculo ou santuário e viu ali Deus. Ele viu Deus e viu Jesus em pé, como sumo sacerdote, ministrando entre anjos, o qual eles não acreditavam, e viu também ministrando contra o justo. Ele viu Jesus, porque todos eles sabiam que Jesus tinha sido crucificado no ano 31. Eles sabiam, fazia 3 anos e meio ali, que eles sabiam que tinha passado ali a crucificação de um homem, do justo, Jesus Cristo. E eles não queriam ouvir mais nada sobre isso. E eles não conseguiram, pegaram e diz aqui o texto: eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unanimemente arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram, e a testemunha deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que ele acabou de ver, à destra do Pai, receba o meu espírito. Então, ajoelhado, se clamou em alta voz: Senhor, não lhe impunha esse pecado. Não lhe impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu e Saulo consentia a sua morte. Aqueles homens que não acreditavam em anjo e em Jesus ouviram essas palavras. Eles apedrejaram Estevão porque não suportaram a pregação do Evangelho. Muitas pessoas, como nós lemos aqui ontem, na pregação de Pedro, abriram o coração para a palavra de Deus e se entregaram ao Criador, batizando e seguindo Cristo. Mas estes homens aqui taparam os ouvidos. Era incircuncioso de coração, que eram as pessoas duras que não ouvem a palavra de Deus. Veja como Deus é poderoso. Deus, quando Estevão foi apedrejado, suas vestes ficou jogado aos pés de um jovem chamado Saulo na época, que ia ser mais tarde convertido e chamado Paulo. Deus agora vai levantar Paulo. A morte de Estevão teve profundas raízes na conversão de Paulo. Porque Estevão era o poderoso pregador de Israel. Agora Paulo ia dar continuidade nessa pregação. De perseguidor, ele ia ser agora perseguido. E nada melhor do que Deus levantar entre a nação deles mesmo alguém que cresce em Jesus e fosse perseguido pelo seu povo. A mensagem é profética, né? A mensagem de natureza profética. Tudo isso que Estevão disse para eles, Estevão estava dizendo assim para eles: olha, Deus deu para vocês 490 anos para que vocês pudessem arrepender dos seus pecados. Mas vocês não se arrependem, vocês são homens de dura serviço e incircuncioso de coração. E aí, então, Deus levantou o jovem Paulo para ser pregado, para ser um grande pregador dos gentios. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu prisão, Paulo foi açoitado, Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo foi perseguido. Olha, Paulo passou todo o tipo de aflição. Depois foi morto, é claro. Mas você viu como Deus ele é poderoso? A profecia ela foi cumprida no pé da letra.
Quanto de nós hoje ouvimos as pregações, ouvimos falar do amor de Deus e ainda não convertemos o nosso coração? Estevão foi o primeiro mártir da história. Houve muitos homens mortos e mulheres também por professar a fé em Jesus. E haverá uma perseguição no final dos tempos. Apocalipse capítulo 13 vai dar para nós uma referência. Mas isso é assunto para um outro momento. O que nós queremos destacar aqui hoje é para você ver que a Bíblia não é simplesmente um livro, igual muitas pessoas dizem por aí. Que as pessoas dizem que elas não acreditam na Bíblia e menos ainda em Jesus e também não acreditam em Deus. Quando você começa a entender o propósito de Deus, o que Deus fez, o que Deus determinou, só Ele pode determinar o tempo para ser cumprido ao pé da letra. Somente um Deus, dono, que tem todo o controle do universo nas suas mãos, pode predizer, pode falar sobre tal coisa e essa mesma coisa acontecer. Se você entender as 2.300 tardes e manhã e as 70 semanas, as 69 semanas e as 7 semanas dentro de 2.300 tardes e manhã, você vai ver que isso aconteceu ao pé da letra. Muitas pessoas têm ignorado a profecia. Diz que isso não aconteceu, diz que isso foi uma profecia dada para o dia de Israel e isso vai acontecer parcialmente. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Já foi cumprida. Jesus está prestes a voltar. É interessante nós termos em mente que o que aconteceu com Estevão foi o mesmo que aconteceu com o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo também, nosso Salvador, foi levado fora da cidade para ser crucificado. Estevão foi acusado, assim como nosso Senhor Jesus Cristo também foi acusado. Ele foi apedrejado e morreu quase instantaneamente. Nosso Senhor demorou mais tempo para morrer. Jesus Cristo disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Estevão disse, Senhor, não lhe impute esses pecados. E o céu, aqui, no versículo 56, Estevão viu o céu aberto e viu Deus e Jesus Cristo à destra do Pai. E quanto Deus abandonou Jesus na cruz, porque eu estou dizendo no aspecto que a Bíblia ensina, que o pecado faz separação entre Deus e nós, escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Naquela hora Jesus estava separado do Pai, porque ele estava carregando o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Naquele momento, o Pai se distanciou por um período de tempo do seu Filho, porque Deus não podia intervir naquele momento, porque Deus sabia que era necessário assim acontecer, para que o Salvador, o seu Filho, pudesse morrer para salvar a humanidade. Quando nós lemos Lucas, capítulo 23, 34, nós lemos que Jesus disse as mesmas palavras. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha o amor ágape do grego, o amor incondicional. As pessoas pregando nosso Senhor Salvador naquela cruz, e ele assim dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E Estevão fez a mesma coisa, diante da morte, de apedrejamento.
ele diz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Essa comparação quem fez foi Agostinho, né? Muitos outros homens fizeram um paralelo da morte de Estevão e da morte de Jesus. O que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, é para que você ouça a palavra do Espírito Santo ao seu coração, para que você se entregue para Jesus. Apocalipse capítulo 19 diz assim que um dia ele vai voltar. E dessa vez ele vem como quem? Como o Rei dos Reis, Senhor de Senhores, nosso Jesus. E ele vai dar a cada um segundo as suas recompensas. E Estevão foi um homem de pregação, um homem de fé, cheio do Espírito Santo. Ele não negou o nosso Senhor. Ele não negou a sua fé. Mesmo diante de pessoas tão má, ele suportou a pressão. Quem não suportou ouvir tanta verdade foi aqueles homens que tamparam o ouvido. Mas hoje você não precisa tampar os seus ouvidos para não ouvir a voz do Criador. Eu sei que muitas vezes as pessoas gostam mais de ficar do lado de cá, que é o lado do mundo. Talvez muitos tenham se perguntado: o que me levaria a ser um cristão? Que graça que tem? Que vida que eu vou levar sendo um cristão? Os cristãos não fazem nada. Não pode ir num baile, não pode beber, não pode fumar, não pode nada. Que eu vou querer ter uma vida dessa? Ei, não pense assim. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Uma vida diante de Deus, diante do nosso Criador, é a vida mais sólida e mais plena que um homem e uma mulher pode ter. Se existe alguma vida feliz nessa terra, é a vida caminhando ao lado de Cristo. É uma vida mais feliz que tem. Nós podemos fazer tudo que nós queremos. Tudo que eu estou falando dentro do padrão de um cristão que observa as leis de Deus. Nós somos pessoas totalmente felizes porque nós temos Deus na nossa vida. Não seja pessoas como essas que não acreditam em Deus, que para você Deus é uma força, é uma energia. Não é nada disso. Deus é um ser pessoal e amoroso que ama seus filhos. Deus tem um profundo afeto para com os seus. Por isso mesmo que Deus deu o seu único filho unigênito, monogenês do grego, o único da classe, o único da estirpe. É esse nome que aparece no original grego, em João capítulo 3, versículo 16. Deus abriu mão ao homem pecar. Deus abriu mão de ficar no céu, de ficar todo dia sendo adorado. Jesus abriu mão disso. Como nós vimos lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, quando diz assim que ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele deixou toda a sua glória no céu para vir sofrer no nosso lugar. E depois da sua morte, a pregação continuou tão poderosa como nós vimos no discurso de Pedro e agora nós vemos aqui no discurso de Estevão. E aí, Estevão, pela sua fervorosa fé e pregação, eles não suportaram ouvir tanta verdade e o apedrejaram até a morte. Hoje Deus tem um chamado para a sua vida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Diz que você está fazendo estudo da Bíblia, que você deseja ser batizado, que você deseja continuar estudando a Bíblia. Lá você vai ter um curso bíblico e você vai ser bem recebido e você vai ter todos os acompanhamentos necessários para fazer um estudo da Palavra de Deus, para você se preparar para o batismo e muito mais do que isso, se preparar para a vinda do nosso Salvador. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu gostaria de terminar esse estudo orando com você. Feche seus olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse estudo.
onde nós entendemos, Senhor, que a pregação da Tua palavra, Senhor, muitas vezes leva as pessoas à conversão, mas muitas vezes também, Senhor, as pessoas tapam os ouvidos, Senhor, e fecham os olhos para aquilo que está diante delas. Elas não suportam, Senhor, a Tua palavra, porque é totalmente verdadeira. Por isso mesmo, o Senhor mesmo disse, em João 17:17, santifica, Senhor-os na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor abençoe essa pessoa que vai fazer esse estudo, Senhor, para que ela abra o coração para as Tuas palavras, para que ela tome uma decisão, para que elas um dia possam, meu Pai, encontrar contigo. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu espero vocês, então, no próximo estudo. Que Deus o abençoe grandemente. Até lá, se Deus assim nos permitir.